você tem feito com os seus bons propósitos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sempre bom, mais uma vez, caminharmos naquilo que a palavra tem nos conduzido neste tempo. Quero também aproveitar para convidar você a participar dos grupos de WhatsApp, de Telegram, para que possam compartilhar aí também com seus familiares a experiência desta palavra. Você pode fazer isso, se cadastrando, entrando e participando com o link que está na descrição do vídeo. Então, logo aí embaixo você vai encontrar a descrição do vídeo e aí você clica essa setinha e vai vir na descrição o link para vocês poderem participar. Bom, quero pegar com vocês a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 6 a 10. Diz assim: Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito. Aqui é muito bonito pensarmos isso, Olha, semeie de acordo com o que Deus coloca no teu coração. Eu quero te dizer uma coisa, quando você começa a semear aquilo que Deus coloca no teu coração, um gesto de bondade, uma atitude em relação ao próximo, de bondade, você vai perceber que à medida que você vai fazendo, é como que a vida vai como que dando novo sentido, vem uma força, uma vitalidade, e quando você deixa de fazer isso, você também começa a colher pouco. Você percebe que você vai morrendo, cada vez com mais dificuldade de sair do sofá, de não parar em diante da televisão, cada vez mais dificuldade para justamente sair ao encontro do outro, porque tem isso, porque tem aquilo. Então começa um monte de dificuldade, mas para aquele que está indo neste caminho de bem a melhor, ou seja, que está colocando em prática, ele vai perceber uma força muito grande, porque vai semeando e vai colhendo com largueza. E aí temos a experiência dos santos que fala o seguinte: à medida que você vai fazendo isso, Deus vai te pedindo mais. Vai te pedindo mais. Por quê? Porque o Pai é glorificado quando você dá frutos. A tua vida tem que ser constantemente uma vida que glorifica a Deus, para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem a Deus. E para fazer isso, o que acontece? Você precisa começar a observar aquelas intuições, aqueles desejos, aqueles bons propósitos, para que possa colhê-los. Isso é muito bonito. E aí vai continuando. Que o Senhor, o que acontece? Quando você faz isso, Ele ainda te dá mais coisas de sobra. Uma das coisas que a gente alega de não ter para poder fazer mais coisas é tempo. E aí, o que a gente vai percebendo? Quanto mais você se dá, parece que o tempo vai multiplicando. Parece que Deus vai realmente fazendo muito com o seu pouco tempo. Mas aquele que paralisa porque diz que não tem tempo, o que acontece? As coisas vão cada vez ficando sem frutos. Assim o Senhor dá sempre mais. E a palavra continua dizendo o seguinte: distribuiu generosamente e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, lhe dará o pão como alimento. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos de vossa justiça, porque Ele te colocou algo no teu coração e por isso Ele mesmo vai multiplicar. Para que não ocorra que chegando no final da vida, você tenha um arrependimento de não ter feito aquilo que Deus tinha te inspirado. Acompanhando uma pessoa já no estado terminal, ela dizia assim: Padre, eu quero que o Senhor me cure, porque
tantas vezes eu quis ajudar na cozinha, quis ajudar nas coisas da comunidade, e eu vi que eu deixei essas coisas para depois. Tinha tantas vezes o desejo, mas não fiz. Mas agora, Padre, eu quero realmente, recebendo esta cura, colocar em prática essas coisas. Só que o que aconteceu? Ela veio a falecer em decorrência do câncer. Os bons propósitos que Deus havia colocado no coração dela ficaram para depois. E agora, esse depois não tem mais volta. Não dá mais para voltar. Se perdeu. Por isso você tem que perceber aquilo que Deus está colocando. E quando tem uma doença, isso acontece muito, né? Eu lembro que quando eu fiquei internado por causa de hepatite, fiquei internado em Campinas, e ali naquele hospital eu ficava pensando, Senhor, quando eu melhorar, eu vou dedicar mais a isso, dedicar e fazer aquilo outro. E ali você começa a perceber um monte de propósitos que você quer colocar na tua vida, mas de repente a doença pode paralisar todos esses propósitos. E ali eu recebi a graça de poder justamente não caminhar para um estágio mais grave, nem ter nenhuma consequência da doença. Posso colocar em prática. E aqui cabe depois a minha fidelidade de colocar em prática esses propósitos. Mas pode ser que nós não tenhamos a oportunidade de colocar em prática aquilo que Deus está semeando dentro do teu coração. E por isso, deixaremos de entregar ao Senhor os frutos daquele talento que Ele deixou para nós, daquele desejo, daquele sonho. Por isso, não deixe para amanhã. Você que está deixando as coisas para amanhã, deixando para fazer aquelas coisas que Deus justamente tem colocado para você em relação a se doar mais para amanhã, não faça isso. Amanhã pode ser que não exista. Nós temos muitas vezes uma atitude muito rápida para adquirir uma compra, para buscar o nosso lazer, para buscar aquilo que é a recompensa do mundo, mas nós somos muitas vezes lentos para buscar colocar em prática aquilo que são os bons propósitos. Lembre-se, faça, porque o Senhor vai multiplicar. Não fique pensando que vai faltar para você, porque lembre-se, o Senhor, se Ele coloca bons desejos, Ele há de multiplicar todas as coisas, e é nisso você vai perceber se a obra era de Deus ou se era simplesmente um desejo humano. Serão pelos frutos. E se você estiver errado, achando que era de Deus, mas era teu, mas só de você ter feito um bom propósito, saiba, o Pai, vendo essas coisas, vendo os teus bons desejos, mesmo não tendo sido Ele, mas simplesmente um impulso humano, com certeza, muito lhe agradará ao Pai, que sabe olhar para todas essas coisas e ser muito mais generoso do que nós. Pensa um pouquinho sobre isso. Pedimos esta alegria de dar, como São Lourenço, que estava ali, terminando a sua vida, mas em todas as coisas, até mesmo diante do martírio, se deu totalmente com alegria, sendo ali justamente torrado, tostado, né? Justamente neste momento, ele continua, mesmo na dor, dando-se totalmente. Olhamos para os santos e ficamos escandalizados com o seu gesto de amor. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.